A igreja está cada vez mais bela, não é verdade? Olhando a Via Sacra, todo esse conjunto. Está de parabéns o Padre Maurício, que não poderia fazer nada se também não fossem vocês, não é verdade? E vocês, sem o Padre Maurício, também neca de Pitibiriba. Portanto, ao Padre Maurício e a vocês, uma salva de palmas. Também o Padre que está aqui, Diego, agora, né? Trabalhando, vivendo. Mas eu perguntaria para vocês, a igreja é de Pedro? É de Paulo? É ou não? É de Jesus. É de Jesus. A igreja foi fundada por Jesus, sobre uma rocha. E essa rocha é Pedro. Pedro tem uma função, portanto, importante na igreja. Significa o que ser essa rocha na igreja? O próprio Jesus vai dizer em outro momento para ele que ele deveria confirmar os irmãos na fé e na prática da fé. Esta é a função do apóstolo São Pedro, essa rocha, ser sinal de comunhão, de unidade no interior da igreja. Pela fé que ele confirma e pela prática da fé que ele leva a viver. Prática da fé que nós chamamos que é a moral. Portanto, é aquele que orienta, que dirige, sempre esse sinal no interior da igreja, sinal de coesão, de comunhão, de unidade. É a função de Pedro. A igreja fundada por Jesus atravessa os tempos e chega até nossos dias. É a mesma igreja, a igreja de Jesus. Se a função de Pedro é essencial, a igreja também essa função continua e está presente ao longo da história, hoje e de modo particular, hoje através de quem? Dos sucessores de Pedro. Qual o sucessor hoje? O Papa Francisco, que vamos receber no mês de julho, na Jornada Mundial da Juventude. Sinal, portanto, desta comunhão, desta unidade, é Pedro. E esta igreja será sempre assistida pelo Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Portanto, quanta confiança essas palavras de Jesus nos traz, na verdade. Essa palavra de Jesus toca profundamente o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior. Somos esta igreja, uma igreja que existe desde Ele, desde Jesus, que atravessa a história. A barca que por vezes, a tempestade que bate, as ondas que sobem, parecem tragá-la. No entanto, lá está o Senhor, que estende a sua mão e leva Pedro, para que ele possa sempre estar exercendo esta função no interior da igreja. Paulo, o apóstolo São Paulo, no seu próprio batismo, quando foi batizado, Ananias, vocês se lembram daquele fato, não é verdade? Vocês se lembram? Estava presente? Pois, no apóstolo São Paulo, ali já encontramos a função que lhe é dada. Qual é? De anunciar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, levar a palavra de Deus. Igreja de Roma, onde os dois foram martirizados, Pedro e Paulo.
Por isso, quando nos referimos à Igreja de Roma, quando nos referimos ao Papa, nós nos lembramos de Pedro e de Paulo. Eles, sinal de comunhão, sinal de unidade, é aquele que está aberto pelo diálogo à comunhão com todos os povos e todas as culturas. É Paulo. Paulo é esse diálogo constante da Igreja com todos os povos, com todas as raças, com todas as culturas. A Igreja, ela se torna presente no mundo todo. E no mundo todo, nesse diálogo constante com todos os povos. Pedro e Paulo. E hoje festejamos esses santos e festejando-os, nós estamos comemorando a Igreja de Jesus, à qual pertencemos. E podemos dizer, cada um de nós, não só a diocese, não só a paróquia, mas cada um de vocês, também leem a sua vida cristã em Pedro e em Paulo. Porque ao mesmo tempo, cada um é sinal de comunhão e de unidade, não de divisão, não, jamais, de violência ou de ruptura, não. Mas vocês são sempre sinal, cada um sinal desta unidade, desta comunhão, desta reunião num só coração. E ao mesmo tempo, cada um aberto ao diálogo. Aberto ao diálogo com todos. Não só com os filhos, sem dúvida, não só com aqueles que rodeiam, familiares ou não, mas estarmos abertos à realidade que aí está e que sempre é nova diante de nossos olhos. Através de tudo isso, nós vivermos a nossa vocação de igreja, nossa missão no mundo como igreja. Por isso que nós invocamos sempre os apóstolos São Pedro e São Paulo. União, abertura, evangelização, coração aberto, jamais trancado e cerrado, mas sempre levando a palavra de Deus com alegria, com jovialidade a todas as pessoas. Por isso nós dizemos, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. É ele, aí está com a chave na mão, dizendo à igreja, a chave que abre a igreja para todos. E ele, na solidariedade com o apóstolo São Paulo, anunciando o Evangelho, também ele saiu e foi pregar a todas as pessoas. Paulo, Pedro, sinal de unidade, sinal de comunhão, que ele nos confirme, São Pedro, cada vez mais nesta fé. Com o Papa Francisco, que estará presente aqui, sejamos confirmados na fé e na prática da fé. Por isso, uma salva de palmas a São Pedro.